Segundo domingo do Advento. O personagem que aparece é João Batista. Quando a gente olha para a história da nossa salvação, é como se ela tivesse dividida em 3 partes. A primeira parte é chamado de justiça original. Quando que aconteceu a justiça original? Quando Deus criou Adão e Eva. Deus criou Adão e Eva num estado de perfeição. Esse estado de justiça original, na Bíblia, está representado pelo paraíso. Por aquele jardim, onde estava tudo no seu devido lugar e com a sua devida função. Com o pecado de Adão, houve uma queda. Assim que a gente fala, a queda de Adão e Eva, houve uma queda. A queda arrastou consigo toda a criação. Nós estamos nessa fase. Na teologia se chama estado lapsário. A primeira é justiça original. Agora, estado lapsário, de quebra. Esse estado, na Bíblia, ele é representado pelo deserto. Por isso que quando Jesus vem, a primeira coisa que ele faz na sua vida pública é ir para o deserto, lutar contra o demônio. Lá no jardim, Adão luta contra o demônio e cai. Agora, o novo Adão, que é Jesus, vai nos buscar no deserto, luta contra o demônio e vence o demônio. Por isso que no primeiro domingo da quaresma, sempre é Jesus no deserto. Era um paraíso, virou um deserto. Jesus tem que nos pegar no deserto, a gente está no deserto. Aí vem a terceira etapa, que é a da redenção. É o estado glorificado. Jesus nos redime e nos salva de tal forma que fica melhor que o estado primeiro. Melhor do que quando começou. Esse estágio se chama de teoses, divinização. Nós seremos semelhantes a Deus. O céu então não é restauração do jardim, mas será um estado de igualdade a Deus. Seremos tal como Ele é. Justiça original, queda e aí crescimento. Mas como o padre disse, hoje, qual é o estágio que a gente está? De deserto, de quebra. Nós precisamos atravessar o deserto com Ele, chegar na terra prometida. Se você olhar no povo de Israel, você vai lembrar que o povo de Israel começa a atravessar o deserto e ali Deus cuida daquele povo. O deserto não tem aonde se apegar, não tem sombra, não tem trabalho, não tem comida, não tem chuva. É um estado que é de morte, mas ao mesmo tempo é um estado de dependência de Deus. De aprender a depender dele. Só que o que acontece no deserto? Você lembra? O povo quer fazer do seu jeito. O povo se revolta contra Deus, mesmo Deus cuidando, dando água, dando comida, cuidando daquele povo, protegendo aquele povo, e mesmo assim aquele povo vai se revoltando. E Deus sempre vai mandando pessoas para conduzir o povo durante esse estado de deserto. Ali, historicamente, no deserto, a figura de Moisés. Mas vira e mexe vem um personagem para orientar essa caminhada no deserto, essa caminhada da nossa vida, até a terra prometida. Como que uma cartilha para a gente atravessar o deserto, lembra?
A gente está no estado quebrado. Se deixar pela nossa conta, a gente não sabe o que é verdade, o que é bondade, o que é fazer o bem. Ele precisa orientar. Nós estamos quebrados. Ele precisa nos orientar. Ele nos orienta então enviando os profetas que conduzem o povo e, acima de tudo, dando os mandamentos. Os mandamentos o que são? São as regras para que a gente passe no deserto, atravesse o deserto. Se você olhar a sua vida, você vai entender o que o Padre está falando. Você não está no céu. Nem eu, nem você somos santos. Nós vivemos no deserto da vida. Há frustrações, há canseira, há desânimo, há incompreensões, injustiças, não só que a gente recebe, mas também que a gente faz. Nessa caminhada, Deus envia profetas, mas acima de tudo, a igreja como profeta. A figura de João Batista nesse texto, então, é a figura do profetismo da igreja. Diante de um mundo que se afastou de Deus, é preciso que alguém clame no deserto. É preciso que alguém fale contra o vácuo do mundo, contra o esquema do mundo, mesmo que essa voz seja única, mesmo que essa voz seja por muitas vezes silenciada, perseguida e escondida. Se nós somos cristãos, nós somos igreja. Então veja, há um profetismo da instituição igreja no deserto, e há um profetismo que cada um, como igreja, também precisa exercer. João Batista então vem de uma forma austera. Essa austeridade dele, a gente vê que ele fazia jejum, o jeito que ele se vestia, aquilo que ele comia, e anunciava e denunciava, chamava o povo à conversão, anunciava que o reino estava próximo e denunciava o que estava errado, de forma que o evangelho não é um evangelho do jeito que estão querendo pregar nos dias de hoje, principalmente em algumas igrejas, mas aqui na nossa também, um evangelho de acariciar os nossos ouvidos, acariciar o nosso coração. Tanto João Batista, quanto a igreja, quanto você, se viver de fato o evangelho, veio para ser profeta no deserto, aonde ninguém escuta, aonde ninguém dá bola, mas Deus suscita João Batista, a igreja e cada um de nós, para irmos contra tudo aquilo que vai e ofende a Deus. Primeiro a gente precisa entender a situação do deserto. Como o padre disse, a nossa vida é uma metáfora, o deserto é uma metáfora da nossa vida. Deus deu os 10 mandamentos para que, como se fosse uma cartilha de sobrevivência no deserto. Cumpra os mandamentos para você sobreviver no deserto. Cumpra os mandamentos para você não perecer no deserto. Mas a gente olha para as pessoas e percebe que elas não cumprem os mandamentos, que ninguém quer saber dos mandamentos, e o deserto só piora. Cada vez mais o deserto vai piorando, não só a situação dela de ofensa contra Deus, de desamparo de Deus, desamparo à palavra de Deus, de desamparo aos irmãos, mas de uma revolta diabólica contra Deus.
Você vai lembrar que é no deserto que o povo de Israel fez um ídolo, um bezerro de ouro. O afastamento, então, dos 10 mandamentos, da obrigação de servirmos a Deus, nesse deserto, vai gerar ídolos. E isso só piora a situação de quem está no deserto. Você fazendo parte disso ou não. O que fez, cada vez mais fez com que o mundo de hoje virasse esse deserto? Basicamente é algo que um profeta ateu, um filósofo ateu, profetizou no final do século passado, no final do século XIX e começo do século passado. Um homem chamado Nietzsche, que influenciou tanta coisa, inclusive o nazismo, e quem falar que não é porque não está lendo ele direito. Mas uma das coisas que ele profetizou e que a gente vive hoje é que Deus está morto. Deus morreu. Ninguém se importa com Deus. Ninguém se importa com a sua palavra. Ninguém se importa com os seus mandamentos. Deus está morto. Eu tenho um escritor, um pouco antes, chamado Dostoiévski, da Rússia. Ele escreveu um livro de literatura chamado Os Irmãos Karamazov. E lá no livro, num determinado momento, ele diz assim: se Deus está morto, tudo é permitido. É a sociedade que a gente vive. O deserto escondeu Deus. Liga a televisão, não se pode falar o nome de Deus, não se pode falar o nome de Jesus, só se fala para debochar deles, só se fala para profanar o nome de Deus. Você liga um filme, um seriado, uma novela, o cristão, ele é retratado como alguém hipócrita. Deus está morto. Ninguém pensa em Deus. O que as pessoas falam sobre Deus é um ídolo. Eu acredito em Deus, mas se cumpre os mandamentos? Não. É um ídolo. Ele criou um Deus à imagem dele. Mas isso não é uma pessoa. Isso bateu na nossa porta. Você tem pessoas da sua família que pensam assim. Você tem pessoas do seu trabalho. Vocês têm pessoas na igreja que pensam assim. Deus é como se fosse um fantasma. Ele é só uma ideia. Ele não é uma pessoa viva que nos orienta. Isso então faz com que o deserto fique pior. O mundo fica pior para justos e injustos. A gente está no mesmo barco. Se Deus está morto, o que brota disso? Primeiro, um negócio que chama secularização. O padre falou semana passada. O Estado, as leis civis, o governo, as autoridades não estão nem aí com Deus. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Secularização. Você lembra que o padre explicou isso no dia de Cristo Rei? Que o Papa Pio XI percebeu isso e faz um documento dizendo para as nações tomarem cuidado com essa ideia de Estado laico como se fosse Estado ateu. O padre dizia, existe a lei divina que saiu da boca de Deus e existe a lei dos homens. A lei dos homens deve estar em sentido, em favor da lei de Deus. O que virou hoje? Virou o contrário. A lei dos homens cala a lei de Deus. Aborto é pecado. Aí vai ser quem aí? Porque tem uma autoridade humana, na caneta autoriza o aborto. Ou qualquer outra coisa, droga, casamento
do jeito que estão, vira essa baderna. Ninguém mais se importa, é uma secularização. Parece que tem um cheiro de Deus, mas olha, é Deus lá e nós aqui. Se esquecendo, por exemplo, que a própria Constituição nossa, já no começo já fala que a Constituição está promulgada à luz de Deus, mas é um Deus fantasma. Se você pega na nota de dólar, está lá escrito: confiamos em Deus. Mas que Deus que é esse? Não é o Deus do Evangelho. A secularização, cada vez mais, quando as pessoas obrigam você a não dar testemunho. Você não pode falar do Evangelho lá fora, no seu trabalho. Quantas, por exemplo, enfermeira que vem contar que é dado uma normativa que não pode usar crucifixo, não pode usar escapulário. Você vê nas seleções, a FIFA promulgou uma norma que quando se comemora um gol não pode ter manifestação religiosa. Você vê que há uma censura ao nome de Jesus, ao nome de Deus, nas faculdades, na escola. Secularização. Deus está morto. Se Deus está morto, a verdade também está morta. Não existe um ente, um ser que diz o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é pecado. Se Deus está morto, não tem esse ser que dá os mandamentos. De forma que a gente vive num deserto em que cada um tem sua verdade. É o jargão do momento, o relativismo em que cada um tem sua verdade. Mas pensa só, você no meio do deserto tem que chegar num determinado local, e aí cada um fala assim: eu sei a direção. O outro fala: eu sei a direção, eu sei. Vai ser um bando de gente perdida no meio do deserto. Quando vem Jesus e fala: eu sou a verdade, eu sou o caminho. Se você quer ir até o Pai, eu sou o caminho. Mas como o padre disse, Deus está morto. Se não está morto na prática, por muitas vezes está na nossa ideia, no nosso coração. Então muita gente, mesmo dentro da igreja, tem essa mentalidade. Daqui a pouco o padre vai falar: segunda-feira é dia de preceito, é dia de ir na missa. Lembra o terceiro mandamento? Guardar domingos e dia de festa de guarda. Segunda-feira é um dia de guarda. Vai ter um monte de gente dentro da igreja que nem vai se importar. É um relativismo. Quanta gente que chega, padres ou povo, dizendo assim: ah, padre, eu fiz esse pecado, mas eu acho que não é pecado, ou não é tão pecado assim, ou mudou, ou todo mundo faz, ou deserto, cada um puxando para um lado e todo mundo perdido. Se Deus está morto, então, e eu defino que cada um tem a sua verdade, então eu acabo sendo de alguma forma o próprio Deus. E aqui no meio do deserto vai gerar o individualismo. Você está preocupado com você. Você está preocupado com o que você vai comer, com a sua conta, com o seu dinheiro, com as suas coisas. Essa semana Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães no deserto. Se aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixes pensasse só nele, não ia ter milagre. Mas cada um pensa em si. Padre, mas se eu não pensar em mim, quem é que vai pagar minhas contas? Está aí uma frase de quem já percebe que Deus morreu do coração. Não acredita na providência, não consegue enxergar que é Deus que te dá o trabalho, que te dá a saúde, não consegue perceber que se você for generoso, Deus vai ser mais. Entra no egoísmo, individualismo.
entra a busca do conforto, consumismo. A gente começa, no meio do deserto, buscar alívio, comprando coisas, consumindo. O que virou o Natal? Uma festa de consumo. Quem de fato está preocupado com a segunda vinda de Jesus? Quem de fato está preocupado com a sua conversão? O comércio, os shoppings e nós vivendo 24 horas, por causa que hoje em dia não precisa nem a loja estar aberta, não é? Com sites, com coisas, a gente compra a qualquer hora. E a gente vai comprando aquele monte de badulac, monte de coisa arada, mas que no fundo é deserto. É um meio de buscar preenchimento. O hedonismo, as pessoas viraram objeto de prazer. Ninguém se importa com o casamento, ninguém se importa com a castidade. Quando você fala do 6º mandamento, você vai lembrar: não pecar contra a castidade. Já virou escândalo. Qualquer ato sexual fora do casamento é pecado grave. 6º mandamento. Mesmo dentro do casamento há limites. Mas você já entendeu. Os casais de namorados, por exemplo, vivem como se fossem casados e depois vem na fila de comungar como se... É assim mesmo. A pessoa vem na igreja e está aí amaziada há tanto tempo, 10 anos, 11 anos, 20 anos amaziado e não casa na igreja. Por quê? Porque é assim mesmo. As pessoas casam, separam. Você lembra da semana passada? As pessoas casavam e se davam em casamento e ninguém ligava. A água já estava subindo na arca, a arca subindo e ninguém ligava. Ninguém liga. O importante é ter prazer sexual. Isso vai causando cegueira no deserto. Olha, esbórnia, está verdadeira esbórnia essa questão da sexualidade no mundo de hoje. Está para contar no dedo o casal que vem se casar virgem, que é como Deus espera que seja. Você conta no dedo. E aí no dia do casamento ainda quer fazer, vive uma bagunça sexual, e aí quando chega no dia do casamento quer fazer aquele casamento de filme que não tem no rito, começa a inventar coisa, e por muitas vezes era só fachada, porque o casamento já estava acabado faz tempo, mas se resolveram fazer aquela produção de Hollywood, um ano depois o casamento já está arrebentado. Querem casar como show, ou nem casar, ou viver do jeito que está. Tem gente se casando com boneco, tem gente se casando com inteligência artificial, tem gente se casando com bicho. Tudo isso vai trazendo um vazio dentro de nós. E aquilo que o padre falava semana passada. Há um desejo de infinito, mas que a gente fica buscando nas coisas passageiras. E gastando energia, e gastando força nas coisas que passam. Motor girando alto nas coisas que passam, em produzir, em trazer eficiência, em ter prazer, em buscar saciedade, bebida, comida, droga. E aí o motor não aguenta. Aí a gente não sabe por que esse monte de doença psíquica sempre teve, gente. Só que nos tempos para cá, nessa busca desenfreada desse monte de motor girando alto. Quem trabalhou em serralheria sabe, você vai fazer lá, vai furar lá para fazer um portão, vai pegar um ferro lá, vai fazer,
os buracos ali para fazer o portão, tem uma furadeira, não é aquelas grandonas assim, em que conforme você vai furando, você tem que ir jogando aguinha ali, senão você perde a broca. Vai esquentando, você tem que aliviar o calor, senão você perde a broca. É assim. Não é parar a máquina e resfriar a broca. Não. A gente está girando um montão e a gente vai jogando aguinha. Bebida, droga, sexo, poder, televisão, internet. As pessoas viram a madrugada para assistir um show, maratonando série, atrás de time de futebol, na bagunça. Mas ninguém se importa com Deus. Pensa que piorou, que acabou? Não. Aí vem, nesse deserto, vem as víboras. Você viu João Batista falando, os fariseus ali como víboras. Aparecem pessoas que querem se aproveitar dessa situação. Então está lá a pessoa que vende o seu corpo na internet, a pessoa que vende a droga, a pessoa que dá golpe, um monte de político atrás de si mesmo. A ideia, por muitas vezes, nossa, de que, eu sou batizado, eu sou católico, achando que isso aí vai bastar. Mas você viu o texto do Evangelho dizendo, vocês estão achando que porque vocês são filhos de Abraão, isso basta. E Deus falando, Deus pode fazer nascer filho de Abraão das pedras. Eu sou católico, eu vou na missa todo final de semana, mas vou vivendo com um pé na igreja e um pé no deserto. Sacramento sem conversão, como o padre falou, casamento de qualquer jeito, comunhão de qualquer jeito, pessoas que não se confessam, ou se confessam mal. Daqui a pouco vai ter a confissão do Natal. Você viu o texto falando do Evangelho. O terreno está sujo, ele está vindo com a pá para limpar. No dia da confissão, o padre vai falar o dia, aqui na nossa paróquia, venha para limpar o seu terreno, para que o Senhor não pegue o seu terreno sujo, e você seja uma víbora, só aparência. Uma religiosidade de conveniência. Quantos que vêm na igreja porque se acostumaram a vir? Quantos que talvez vêm na igreja porque meu avô vinha, minha mãe vinha, e eu venho também, mas nem sei por que eu venho. Então eu venho um dia, não venho um outro, venho, fico conversando, venho em qualquer roupa, venho para reclamar, venho e fico andando, zanzando. Uma religiosidade de conveniência, de aparência. Escândalos dentro da própria igreja, a começar de nós padres, mas também no meio do povo. Padres que aprontam, padres que têm vida dupla, mas o povo também. Às vezes é um encontro de ECC que ajudou no adultério, às vezes são ministros, catequistas, pessoas de dentro da igreja, um acólito que servia hoje, amanhã está na bagunça. A polarização dentro da igreja vibra entre progressistas e conservadores. Gente que quer liberar tudo, que pode tudo, que nada é pecado, que zombam da liturgia, fazem da liturgia o que querem, entra moto, entra cavalo, entra bolo, entra coco, entra o que quiser na liturgia, consagra pinga, consagra pipoca. E do outro lado, gente falando que a missa nova não vale, que não tem papa, que não existe papa, que o bom é missa em latim, a missa de costa, aquela coisa toda. Víboras.
ídolos e gurus digitais. As pessoas, em vez de seguirem o magistério da igreja, seguem o influencer do momento, por muitas vezes ditos católicos. Está uma loucura. Pensa só, existem analistas de homilia, analistas de documento da igreja. A igreja lança documentos sobre o real papel de Nossa Senhora na igreja. No fundo não mudou nada, mas aí vem um monte de gente que se acha no gabarito de criticar a igreja, de criticar a homilia de um papa, a homilia de um padre, de um bispo, que seja. Gente querendo corrigir Santo Agostinho, querendo corrigir Santo Tomás. E aí também o mercado protestante, que traz um evangelho diferente do evangelho de Nosso Senhor, que traz um evangelho que atrai um monte de gente, mas não ao evangelho, mas a si mesmo, que buscam dinheiro, fama, poder, vitória sobre o inimigo. Quantas pregações por aí: Deus vai te honrar, Deus vai fazer você pisar na cabeça dos seus inimigos vão ver você lá no alto, e vão ter que aguentar você, te engolir você. Aonde que é o evangelho de Nosso Senhor isso aí, gente? Amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem. Olha a vida de João Batista, olha a vida de Jesus, olha a vida de Paulo, de Francisco de Assis. Olha um monte de gente enriquecendo dentro e fora da igreja, enriquecendo com o evangelho, raça de víboras. Qualquer showzinho aí, de cantorzinho aí, 5, 10 mil reais. Não estou falando dos mega blaster ainda. Qualquer pregaçãozinha e gente pregando aí luxo, e pastores e não sei o que, arrancando saco de dinheiro, indo embora com um saco de dinheiro em avião, em helicóptero. Onde que é o evangelho do Nosso Senhor? Raça de víboras. Nós temos Abraão como pai, nós pregamos a palavra, nós isso, aquilo, outro. Raça de víboras. Agora nós no deserto, feito ovelhinhas bobas, a gente dá ouvido, dá fama e escuta essa turma, toda essa turma que o padre falou. Mas no deserto há uma voz que clama, uma voz austera, de simplicidade. João Batista não tem luxo, João Batista não tem regalia. João Batista é um homem da penitência, é um homem da conversão, é um homem que não tem medo de falar a verdade, ele vai morrer por causa disso. E ele veio para corrigir, e Deus coloca a igreja para viver assim, como João Batista. Aquilo que o Papa fala, que ele prefere, o Papa Francisco falava, ele prefere uma igreja elameada. Aquilo que o Papa Francisco falava de nós padres, que nós padres temos que ter o cheiro das ovelhas. O cheiro das ovelhas não é roupa, não é, isso aqui usa batina, isso aqui não usa batina, isso aqui reza em latim, isso aqui, não é isso. O cheiro da ovelha é estar na dor do povo, é estar no meio do povo, é rezando pelo povo, é conduzindo o povo, e por muitas e muitas e muitas vezes falando aquilo que o povo não quer ouvir, mas que Deus manda. Eu como padre estou aqui para ser, entre aspas, Deus não precisa, mas entre aspas, um advogado de Deus, fazendo com que você se lembre dos mandamentos. Se você escutar o mundo, você vai cair nisso também. Nada é pecado, tudo é permitido, não sei o que, vamos correr atrás de dinheiro, de felicidade, não sei o que. Eu estou aqui para clamar no deserto, dizer: siga os mandamentos, viva a castidade, para de mentir, para de falar mal do outro, tem que vir na missa, no domingo, no dia de guarda. Eu estou aqui para ser o chato. Ai de mim se eu não for. Quantas e quantas vezes a gente tem que ficar corrigindo o povo, conversando na igreja, conversando na missa. Não me importo, não tenho medo de banco vazio. Eu tenho medo de chegar diante de Deus e Ele falar:
não vos conheço. O documento da Aparecida diz assim: a igreja é presença profética. Ela tem que saber levantar a voz em relação a questões de valores e princípios do Evangelho. Valores e princípios do Evangelho. Olha agora. Ainda que contradiga todas as opiniões e provoque, por causa disso, ataques a ela. Agora veja, o padre disse no começo da homilia: João Batista, a igreja, a instituição, e cada um de nós. Você também é chamado de ser o chato. Você também é chamado a ser a voz que fala no deserto, a voz que clama lá na sua casa. Seu marido não escuta, sua filha não escuta, seu neto não escuta. Você é chamado a ser essa voz, a única voz de Deus ali. Você é chamado a ser advogado de Deus ali, porque senão esse povo vai se perder. Não tenha medo, como o padre falou, de banco vazio. Não tenha medo de desagradar as pessoas. Tenha medo de chegar diante de Deus e ele falar: não vos conheço. Ah, mas eu ia na missa. Ah, mas eu ajudava não sei o quê. Ah, não vos conheço. O profetismo da igreja começa em cada um de nós. Na onde você está, no seu serviço, no trabalho, na sua vida de oração. Endireitai os caminhos, o seu próprio, das pessoas. Como a gente faz isso? Primeira coisa, anunciar o querigma. O que é o querigma? Jesus se fez homem, morreu e ressuscitou por nós. Esse é o querigma. Esse é o anúncio. Fazer com que as pessoas entendam isso. Você pode saber isso que o padre falou como um chavão, mas é preciso sair do chavão e transformar isso em algo existencial das pessoas. O que significa que ele se fez homem? O que significa que ele me salvou? Me salvou de quê? Produzir frutos. As pessoas estão vendo frutos na minha vida. Eu era de tal jeito e agora estou de outro. As pessoas veem a minha mudança. Muito bem, é fruto. Testemunho no meio do deserto. O padre fala sempre para os acólitos, para ficarem firmes. Por quê? Porque numa sala de aula, os esquisitos são eles. Na sala de aula, tem gente da droga, tem gente da bebida, da zoeira, tem gente que adora o capeta, tem gente que não acredita em nada, mas tá tudo de boa. Mas o jovem que segue a Deus, que quer rezar, que quer se manter casto, esse é o esquisito. Na sua família, talvez você já seja o esquisito. No seu serviço, você talvez já seja o esquisito. Se não for das duas, uma: ou você trabalha no mosteiro, ou você não está dando testemunho. Uma vivência de ascese penitencial, de não ficar carregando um monte de badulaque, de buscando luxo. O padre tem falado isso. A coisa está apertando, gente. Daqui a pouco você vai ter saudade do que você tem hoje. Então para de reclamar, para de murmurar, para de ficar correndo atrás de luxo. Tenha uma ascese, o necessário da providência de Deus, daquilo que de fato é necessário. Daqui a pouco vai bater aí e vai falar: olha, você quer esse celular, você quer essa internet, você quer o remédio do seu filho, renega Jesus. Daqui a pouco vai bater isso, e a gente preocupado com luxinho, com luxo, com não sei o quê. Esse é um livro chamado Submissão.
A palavra é uma trocadilho até com o Islã. É um professor numa universidade na França. E ali, naquele livro, o povo muçulmano vai crescendo, e daqui a pouco ele se vê isolado. Mas ele não é cristão, ele é alguém que gosta de comer coisa boa, vive na promiscuidade sexual. Quando esse país, a França, é tomada pelo islamismo, os amigos dele chegam assim, viu? Mas se você virar para o Islã, você vai ganhar 10 vezes mais do que você já ganha. Então essa comida, essa vida boa, você vai continuar e vai ser melhor. Se vai ser melhor, a regra do Islã diz que você pode ter o tanto de mulher que você consegue manter, independente da idade. O cara estava pronto, ele se vendeu por conta disso. Por quê? Porque ele estava pronto, as ideias dele já estavam pronto para isso. E no final do livro é isso que vai acontecer. Ele, sem acreditar mesmo numa fé islâmica, se torna islâmico por causa das benesses que vai ter. É assim. Ter uma pregação clara e direta sobre as coisas de Deus. Não ficar passando pano, não ficar remendando. O que é verdade é verdade. Ter misericórdia, lógico, acolhimento sempre, mas acolhimento e misericórdia não é passar pano no pecado, naquilo que está errado, na minha vida e na vida do outro. Pensa só se João Batista passava pano. Coragem de dizer verdades incômodas, viver de fato a liturgia, usar da missa como um refresco, como um oásis. Há um deserto lá fora, eu venho, me abasteço, recebo a palavra, recebo a Eucaristia. Esse espaço é um espaço de Deus, ponto final. Não é de ficar pensando nas coisas depois, do que vai acontecer, o que eu vou fazer, que demora, que calor, que frio, que canseira, que isso, aquilo outro. Formação sólida da fé. Ser uma pessoa de consolar as pessoas, e ter uma palavra de consolo, e não de julgamento, mas de consolo. De novo, misericórdia não é passar pano, mas é saber sofrer as dores das pessoas. Sempre tem alguém sofrendo mais que você, para de reclamar. E você viu na segunda leitura, anunciar a esperança. Quando parecer que o mundo foi, um brotinho nasce, um brotinho nos puxa, um brotinho traz a esperança. Semana que vem o padre vai falar da esperança, que é o terceiro domingo do Advento. Mas ser pessoas de esperança, para ser profeta da desgraça. Tem gente que só sabe falar desgraça. Se perguntar a ação de Deus na sua vida, se lá na porta o padre chegar e falar assim, fala 3 coisas que Deus operou na sua semana, a pessoa não vai saber falar. Mas se falar de desgraça, ela fala uma lista para você. Vou contar um segredo, hein? Tem um padre que eu conheço que é profeta da desgraça. Você chega para ele e fala assim, e aí, padre, tudo bem? Meu, eu só perguntei por educação, não quis prontuário. Eu até evito, beleza? Nem falo mais, tá tudo bem, porque eu sei que vai ir. Meu, aí, sabe, parece conversa de véia, quando fico disputando dor. Eu acho que eu estou com uma úlcera, comadre. A sua sangra, a minha sangra. Sai para lá, jacaré.
Como João Batista não se calou diante do deserto de sua época, a igreja e cada um de nós não pode silenciar diante do deserto. Clamar, converter e preparar, porque o reino de Deus está próximo.